Imaginando, a Sansão, se ele julgou Israel por 20 anos e aqui ele já devia ter alguma certa idade, sei lá quantos anos ele devia ter aqui. Talvez assim, calculando que ele... A idade realmente que os meninos casaram era em torno dos 20 anos naquela época, 18 para 30. Que ele tivesse 40 anos e ele nunca cortou o cabelo até aqui, cara. Cabelão. Imagina o tamanho do cabelo do cara. É que depois você não corta, acho que ele não cresce. Ele para de Fica mais volumoso, ele fica mais volumoso, né? Ele... Minha cabeleireira, ela fala que se você não corta as pontas, não repara e o cabelo cresce menos. Cresce menos. Mas são 40 anos. De um cabelão depois da bunda dele, essa com certeza. Cara, 40 anos é loucura. E a gente entra então aqui no último capítulo, tá? Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Ou seja, naquela época, ainda assim, por mais que fosse uma coisa muito comum, era um pecado a relação com prostituição, e ele foi a Gaza. Gaza é território dos filisteus. Então foi uma recaída. Foi uma recaída. Uma recaída. Ele foi lá pra ter uma relação sexual com uma prostituta? Pra quê? Pra quê, né? E outra, se ele tava julgando, ele devia ser muito poderoso. Exatamente. Nesses 20 anos, das duas, uma. Ou ele não se casou durante os 20 anos, não se recuperou que a Bíblia não fala, a Bíblia silencia. Ou ele não se recuperou do trauma do casamento com aquela menina de Tímina. Ou, letra B, ele se casou e largou a família dele, ou ficou viúvo, alguma coisa. Mas 20 anos, você não tem menção aqui. Tudo jóia? Ele tá cumprimentando gente séria aqui, viu, gente? Dona Maíra tá chegando aqui, a chefe. Deixa a Laura ir lá dar o nosso abraço. E aí, então, ele foi e foi dito aos gazistas, ou seja, quem Pessoal mora de em Gaza, né? Que hoje, por coincidência, é o território da Palestina, a faixa de Gaza, dos palestinos ali. Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por eles, escondidos no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam, vamos esperar até o raiar do dia. Então nós o matamos. Ou seja, devia ter um tempo amargurado onde as pessoas queriam vingança ainda de Sansão. Porque ele ficou 20 anos no poder lá, né, cara? Devia estar fazendo uma atrocidade. E o cara foi muito soberbo e audacioso, né? Imagina que você tá provocando a torcida adversária. Você é o camarada que tá sempre fazendo gol e ainda debochando deles ainda no estádio. Aí um belo dia você vai justamente num clube deles, da danceteria deles lá, e azarão as meninas lá na danceteria deles. Com camiseta do time adversário. Exato, você tá pedindo. Tá no ambiente errado. E o ambiente errado. O ambiente, cara, pra mim, ele é mais poderoso do que seu controle emocional, cara, do que conhecimento, porque o ambiente te faz, cara, ser mais parecido com quem tá ao seu redor. Então, quando você vai pro ambiente errado, você tá realmente cometendo um grande erro, cara. Cara, até ele na posição que ele tava, não precisava ele ir pra uma outra cidade, atrás de foi recaída, cara. A recaída dele. Ou ele tava um dia em depressão, deu algum problema e falou, vou fazer uma besteira, né, cara? Ele foi fazer uma cagada. Não sabemos. Só que agora é um momento onde ele conhece Dalila. Ó, Sansão... Só um detalhe aqui, que ele arranca os portões da cidade de Gaza, que eu até fiz a menção do Mike Miller lá, né? Que ele carregou 500 e tantos quilos. Então, que alguém pode carregar. O único problema aqui é que fala que ele levou até um monte perto de Hebron. Aí aqui eu já tenho uma dificuldade com o texto, porque Hebron está a uns 60 quilômetros de Gaza. E ele levou o quê? Aqui, ó. O portão. Pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente de Hebron. Então, ou será ele que levou em frente de Hebron não tem a ver isso com a direção? Na direção dele. Pode ser. Porque para Hebron tá 60 quilômetros, é muito longe dali. Pode ser uma montanha. É uma montanha na direção dele, né? E, cara, eu imagino, os portões da época lá não era um portãozinho, mas, cara, era umas paradas... Mas vamos lá. Se o cara matar 1000 pessoas na porrada, mano... ele consegue carregar um portão. Sei lá, entendeu, cara? Mas ele assim... lembra, o Espírito de Deus se apossou dele. Exato. Aqui não tá mencionando isso, né? Mas... E aqui ele conheceu Dalila. Então, depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, a qual se chamava Dalila. Tem alguma coisa sobre esse vale de Sorek? Quem era Dalila? De onde ela era? Alguns pensam que Dalila talvez nem fosse filisteia, porque o nome dela não parece um nome filisteu. Tem até um jogo de palavras aqui, porque o nome de Sansão, como ele aparece aqui na Bíblia, ele pode ter dois significados. Você pode ter Sansão como Shinshom, que significa o sol pequeno, vem de Shemesh, sol, o sol pequeno. E Dalila, de Laila, significa da noite, a noturna. Laila, em hebraico, é noite.
Então, Delilah, criatura noturna. Caramba, eles são opostos. Então. São opostos, o sol e a noite. Mas o Flávio José, que é um historiador judeu do primeiro século, ele diz que Sansão, na verdade, vem de xamã, que significa o destruidor. Então a gente tem essa dúvida aí do significado do nome. Faz sentido. Mas, de qualquer maneira, é no mínimo curioso que o sol, o pequeno sol, vá ter uma relação, um affair, com a criatura da noite. Então, alguns pensam que ela talvez nem fosse uma filisteia, mas fosse uma mulher que os filisteus também pegaram e assediaram, sabe? Sim. Há muitas mulheres que estão nessa vida. O ponto é, ela estava, digamos assim, culturalmente com a cultura filisteia enraizada. Sim, de uma forma, com certeza. Não, eles eram filisteus, eu digo a própria Dalila. Entendi. Sabe, às vezes assim, sabe aquela mulher que é dona de um bordel? Esses filmes contam isso. E às vezes ela mesma, quando criança, foi raptada e levada para aquele bordel e foi criada no bordel. E ali ela vai se prostituindo, até um dia que ela se torna a dona do bordel. Sim. Mas ela, ao mesmo tempo que agora é aquela que alicia meninas, que ajuda no tráfico humano, ela também foi vítima. Isso é uma coisa até estranha da história. Às vezes você vê uma pessoa praticando um crime e a origem da história dela foi sendo vítima daquele crime que agora ela pratica. Que loucura. Sim. E agora começa uma história onde os filisteus eles querem se vingar de Sansão e começam a ordenar que a Dalila descobrisse qual é o segredo da força de Sansão, porque não dá para bater de frente com esse cara. Não. Pô, eles mandaram 1000 homens, ele vem na porrada e arrebenta com os Então, 1000, quebra o portão. Era uma espiã. Inicialmente não. Só que no momento que eles se apaixonam, né, na verdade, porque o Sansão se apaixonou por uma mulher. Eles já mandaram lá, né? Convença-o a revelar o segredo. Ela já foi com esse propósito. E aí eu queria que você conta pra gente o que acontece, porque não vai e vem aqui de tentativa, de zombaria até do lado de Sansão, de demora talvez para se entregar. Talvez um pouco por causa do trauma de ter se entregue no passado e ter sido traído. Mas você vê que ele repete a mesma coisa. Ele vai sempre brincando. Ele sempre... O Sansão é um sujeito que vai sempre no limite. Sempre no limite. Sempre no limite. Se o carro vai a 320, ele coloca 320. Ele vai sempre nos limites. Sim. Então ela começa um jogo de sedução semelhante à primeira mulher dele de Tímina. Né? Ela fala assim, qual que é o seu segredo? Se você me ama, me conta qual é. Ele começa a brincar. Fala que não, se você fizer meu cabelo com trança, não sei o quê e tudo mais e tal. E ela de novo chateada. O pessoal vem, ele acaba... O cara é tão burro. Né? É burro também, né? Da foto que você é burro. Porque ele conta pra ela uma coisa, ela faz. Aí quando os filisteus chegam, ele bate nos filisteus, ele não percebe. Você vê como é que a paixão torna o cara idiota. Esse que é o ponto. Às vezes... Não é que ele é burro, é que ele é um cara com zero controle emocional, porque diz aqui que sempre que ele conta o segredo pra Dalila, aí Dalila conta esse segredo pros filisteus. Os filisteus chegam. Aí ela pega e joga um verde. Fala assim, os filisteus estão aí! E aí ele vai e protege ela. Aí acontece uma vez, acontece 2 vezes. Aí é que o Silva falou, não é possível, esse cara é burro. Só que esse cara, ele tá tão cego e tomado pela paixão, um cara romântico, às vezes, que ele fica ignorante, já viu assim? Sim. Gente inteligente que fica burra no meio da paixão. E muitas pessoas caem nisso. Por exemplo, ditadores caem nesse erro. Você pode olhar que quase todo ditador ele é traído por um primeiro-ministro dele, por um general. Por quê? O camarada chega a tal estado de afastamento de Deus que ele perde o controle sobre si, sobre as suas emoções, perde a sabedoria e começa a agir de maneira irracional. Sim. Você vê que muito... Salomão também. É o próprio Salomão. Até, nem os filhos de Deus estão isentos disso. Até que num determinado momento ele não aguentou, ele contou para ela. E aí até tem uma coisa que as pessoas erram, né? A Dalila cortou os cabelos de Sansão, né? Na verdade, não foi ela que cortou o cabelo de Sansão. Mas, finalmente, o cabelo dele foi cortado. E quando o cabelo dele foi cortado, a força dele se foi. Lembrando que o cabelo não era o que dava força ao Sansão. Aquilo era só um símbolo. O que dava força ao Sansão é aquilo que o autor bíblico teve a sensibilidade de repetir sempre. O Espírito de Deus se apossou dele, o Espírito de Deus se apossou dele, o Espírito de Deus se apossou dele. O cabelo era apenas um símbolo. É igual a aliança. A aliança é só um símbolo que eu sou casado. Mas, na verdade, tem outras coisas que marcam o estar casado. Ele perde, então, o cabelo e consigo a força. Os filisteus, então, o humilham e ele começa só a descer, cada vez mais. Aliás, me chamou a atenção uma coisa que eu ia mencionar aqui e acabei deixando passar, é que quando fala que Sansão foi para Tímina, no hebraico dá a entender que ele desceu para Tímina.
toda vez que o Sansão vai para um lugar afastado do que Deus planejou para ele, ele desce. Ele desce. Ele desce. Ele desce. Ele faz sempre um movimento descendente. E no final das contas, ele vai aparecer aonde? Lá no buraco, no moinho. E eles cegam Sansão. Diz que eles... Deixa eu ver se eu acho essa passagem que eles cegam Sansão. Tá aqui, olha. Vem uma vez, conta o segredo, aí Sansão... É 21. 21, é o 16, 21. Verso 21. Exatamente. Ele fala assim, ó. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Então os filisteus o amarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Isso aqui é um detalhe. Agora, mas só queria acentuar um detalhe aqui. Tá. Furaram os olhos dele. Toda essa história começa quando ele falou assim, essa menina me agrada aos olhos. Percebeu a ironia da vida? Ele começou a afastar lá atrás, mas o primeiro gesto de afastamento das coisas de Deus é quando ele vai procurar uma menina entre os filisteus e o pai não é bom e fala assim, mas essa me agradou aos olhos. E aí, qual foi a consequência disso? Ele tem os olhos vazados. Caramba, cara. Cara. É isso daí. E ele tá no moinho ali, e moinho de trigo, né? Ele botou fogo no trigo deles, agora ele tava no moinho. O que é estar no moinho? É ele ficar preso, rodando? Nós temos alguns moinhos assim. É tipo um dispenser, um armazém onde eles guardam coisa. E o moinho, ele fica só girando pra... Uma pedra mas, pesada, né? Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Não é um moinho, uma coisa... Não, mas imagina o seguinte, você tem vários tipos de moinho. Tinha um moinho para trigo, tinha um moinho para cevada, tinha um moinho para azeitona. Mas geralmente era uma pedra grande, enorme, assim, com um pau, como se fosse esse microfone aqui, né? Aquela pedra fica aqui, você vai empurrando aquela pedra pesada assim e rodando e ela vai esmagando. A gente vai moer mesmo. Vai moendo tudo ali. Então colocou ele para basicamente... Normalmente eram animais que faziam esse trabalho. Porque o moinho que uma pessoa fazia, eram moinhos pequenos, portáteis. Esses da prisão eram trabalhos forçados mesmo. Lembra quando o Alcatraz tinha que o pessoal tinha que ficar quebrando pedra ali? É tipo indústria. Tipo indústria. É uma empresa que faz óleo. Aí fica moendo azeitona para fazer óleo. Exatamente. Jesus falou, se alguém fizer tropeçar um pequenino, amarra uma pedra de moinho e se lança no mar. Então é uma pedra pesada. Qual que é o sentido desse... Assim, mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Qual que é o sentido dessa frase? É uma forma de mostrar que Deus ainda teria misericórdia dele. Sansão, felizmente, ele não atravessou a linha do não retorno. Que só o Espírito Santo conhece. Então, vou dar exemplos bíblicos. Pedro negou Jesus, mas ele arrependeu amargamente. E é interessante que a palavra para arrependimento em grego é a palavra metanel, ou metanoia, que significa, metanel é o verbo, metanoia é o substantivo, mudar de mente, retornar. Em hebraico, techuvá, voltar. Então, o conceito bíblico, sempre em hebraico e em grego, é dar meia volta. Arrependimento é dar meia volta. Arrepender, dar meia volta, voltar. Então, Pedro negou Jesus, estava vindo no caminho da perdição, mas ele deu meia volta. Você compreende? Salomão errou profundamente, mas deu meia volta. Davi também errou, deu meia volta. Só que alguns foram e chegaram no abismo, não tinha como dar meia volta, aí cai. Exemplo, Saul, Judas. Não teve meia volta para eles. Eles foram e caíram mesmo. Quando você está no abismo, você não tem como ter meia volta. E o que é esse ultrapassar a linha do não retorno? É quando você adquire uma disposição mental tal que o Espírito Santo não tem mais acesso a te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o que a Bíblia chama de pecado contra o Espírito Santo. Jesus falou, todo pecado será perdoado contra os homens, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Né? Você entendeu? E no caso do Sansão, felizmente ele deu meia volta. Então, como Deus olhando, viu que ele ainda não tinha ido ao abismo, assim como Deus, na história que eu contei minha, usou uma circunstância ruim para me trazer à existência,
Deus também usou a circunstância ruim de Sansão para trazê-lo de volta ao arrependimento, de uma maneira que agora ele aprendesse a lição. Só que de uma maneira que não precisava ter sido assim. Humilhado, cego. E agora... E no território né, assim, e a gente vem para o desfecho final, né? Que é sobre a morte de Sansão agora. Porque diz que os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para se alegrar. E eles diziam: o nosso Deus entregou nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: nosso Deus entregou nas nossas mãos nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que nos divirta. Ou seja, transformaram Sansão num palhaço. E isso aqui aconteceu na mesma época da colheita do trigo. Porque o Dagon, no passado, até se o pessoal der uma olhada, tem um erro às vezes na internet, que você coloca Dagon, vai aparecer um deus peixe, um sereio. Dagon não era deus peixe. É porque o pessoal pega que a palavra Dagon lembra a palavra Dagash, em hebraico significa peixe, e pensaram por muito tempo que Dagon era o deus peixe. Não tem nada na história. Mesmo que você der uma googada e aparecer um sereio, ignore essa informação do Google. Dagon não é o deus peixe. Acredita-se que Dagon era um deus da agricultura, ligado ao trigo. Da colheita. Da colheita. Lembra que Sansão botou fogo na colheita dos filisteus lá atrás. Aquilo estava na memória deles ainda. Se você fizer com uma declaração, uma atitude, a quebra da Bolsa de Valores e muita gente perder dinheiro por sua causa, por causa de uma pirâmide que você causou, qualquer coisa assim, pode passar 20 anos. Lembra do... aquele seriado, meu bem, que a gente assistiu até do Batatinha lá, o... Round 6, tem um cara lá que os caras toda hora batem nele lá porque eles tinham perdido dinheiro por causa dele em bolsa de valores lá de pirâmide. Mas com a gente, o pessoal geralmente ganha, né, cara? Ganha, né? Ou seja, as pessoas... Mas os que ganham vão esquecer. Mas se alguém perder, vai lembrar. É verdade. Então os filisteus lembraram. E eles humilharam o Sansão justamente na festa de Dagon, que era a festa da colheita do trigo. E também imagina quantos anos demorou para os caras recuperarem o que o Sansão causou. Cara, e sei que assim, é a vingança. Mas o trauma da ficou. vingança. É a vingança da vingança. E agora vem o desfecho onde a vingança onde todo mundo vai pro saco junto. Porque, trouxeram o Sansão, então, e Sansão disse ao moço que o guiava pela mão, porque ele estava cego, né? Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Então estava todo mundo lá, os grandes líderes filisteus estavam lá, todo governadores, mundo tirar sarro. todo mundo tirando sarro, porque finalmente era uma vitória, conseguiram ganhar algo que era impossível. E nesse momento, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Nossa. Assim foram mais os que o Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. E eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Caraca. É interessante que os arqueólogos encontrarem Tel Cassil, que é na região dos filisteus, um templo muito bem preservado. E a arquitetura desse templo demonstrou uma coisa curiosa. O templo realmente tinha 2 colunas que sustentavam todo o teto do edifício. E tinha mezanino. Então, essa informação bíblica que o Sansão pede ao menino faz com que eu fique entre as 2 colunas, do ponto de vista arquitetônico, isso está corretíssimo. Porque eram 2... Se derrubasse ali, caía tudo. Então, a gente tem essa confirmação pela arqueologia. Mas era tão próximas umas das outras para ele alcançar as duas? Sim. Essas, por exemplo, de Tel Cassil, dá para você fazer assim, ó, uma pessoa maior empurra, você entendeu? Se você empurra aqui, ó, e ela vai caindo aqui, enquanto ela tá, você vai com a outra aqui, com o peso em cima, demonstra, e Sansão morreu junto. Sim. Foi quase uma atitude kamikaze aqui. Agora, olha que interessante, o cabelo de Sansão voltou a crescer.
E ele pediu, Senhor, mais uma vez. A gente lê isso rápido, pulando da prisão dele até o final, parece que foram 24 horas. E o cabelo... Até teve um filme antigo, mostrava o cabelo dele crescendo miraculosamente assim. Não. Tomou tempo. Ele ficou muito tempo ali, meses, talvez um ano ainda, na prisão dos filisteus, sendo humilhado por eles ali, humilhado. E Deus falou, tá bom, Sansão, eu vou te dar a chance, meu filho, eu vou realizar meu desígnio através de você. Pena, porque não era assim que eu queria. Quem sabe o meu plano é que você fosse um juiz de Israel, com uma boa esposa, bons filhos, morrendo de velhice, com as pessoas vindo se aconselhar com você. Não era assim. Mas já que você tomou esse caminho, eu vou salvar Israel por seu intermédio. O primeiro anti-herói da Bíblia que a gente... Mas cego, humilhado. Ele morreu como um palhaço, humilhado, cego, fora sozinho, fora do seu povo. A Dalila só fez uma pequena participação, cortou o cabelo e foi embora. E nem fala que cortou, né? A gente falou, né? Nem fala que cortou, contou o segredo dele. Cara, e no final das contas você vê o que a vingança faz, né? Os dois lados se lascaram. Mas realmente foi a história que mais teve vinganças. Caraca, que até agora que a gente contou, né? Muita vingança. Caramba, então vamos recapitular. Os pais dele eram estéreis. A mãe era estéril. Aí um anjo apareceu, disse que ela teria um filho e ordenou para que esse filho fosse nazireu, certo? Ou seja, que não bebesse vinho, não tocasse em em pessoas mortas ou animais mortos, né? E para que ela de fato cuidasse dessa gravidez. Teve Sansão se apaixonou por uma filisteia, basicamente pelo olhar, ou seja, se apaixonou provavelmente por algo carnal, algo físico, não ouviu o conselho do pai, que era para tomar cuidado porque ela era de outro povo, era um jugo desigual, eram incircuncisos, ainda assim ele se apaixonou por ela, foi até o casamento sozinho, né, apenas com os pais, não foi acompanhado do seu povo. Quando chegou lá, no caminho, encontrou um leão, quis se mostrar para todo mundo, arrebentou com o leão, já quebrou aqui um dos votos nazirenos, porque encostou no animal morto, depois pegou o favo de mel do animal morto, de novo encostou nele, chegou no casamento, contou vantagem sobre como é o nome? Um dilema? Enigma. Um enigma que não tinha como ninguém saber. Aí, como ele tinha escolhido a esposa errada, essa esposa foi ameaçada e não abriu isso com ele, então ela guardou segredos para descobrir o segredo dele. Ficou enchendo o saco dele, até que no final ele não aguentava mais, contou o segredo. No final das contas, os homens que estavam se sentindo enganados pegaram esse segredo e responderam enigma. Agora ele estava devendo para esses homens, por vingança, por raiva, por ser um cara mimado, matou gente do povo e roubou essas pessoas, entregou as roupas para essas pessoas, que era a dívida dele. Essas pessoas ficaram iradas, quiseram se vingar de Sansão. O que acontece agora? Quiseram se vingar de Sansão. Sansão vai para casa, aí o Sansão volta. vai para casa putinho, não é? Aí ele volta para falar com a esposa dele, só que o pai já tá com outro. Tinha dado esposa pro outro. Aí Sansão ficou irado. Bota fogo em tudo. Aí falou, vou botar fogo em tudo. Pegou, botou tocha no rabo das raposas, começou a queimar toda a plantação deles, ferrou com a economia. Eles ficaram malucos com isso e queimaram a que era a esposa dele e o pai dela. Ele ficou mais irado ainda, ficou maluco. Voltou pra casa? Aí ele pegou, voltou pra casa. Aí o que aconteceu agora? O pessoal pegou ele, aprisionou pra devolver ele pro cara que não queria guerra. O pessoal de Judá. Aí o povo dele ficou com medo de morrer. Vieram 3.000 homens de Judá, falando, cara, ele vai ter que te entregar. Entregou. Chegou lá 1.000 homens, aí ele pegou uma queixada de um jumento, né? Matou esses 1.000, arregaçou com eles. Aí chegou passando sede, Deus ainda deu água para ele. Ele pegou, bebeu água. Ele foi o juiz ali de Israel por 20 anos. Governou por 20 anos. Passou esse período, nunca esqueceram, sempre quiseram se vingar, até o momento em que ele se apaixonou. Não, ele deu uma recaída nele lá, voltou para pegar uma prostituta. Verdade. Então, eles estavam de tocaia, ele deu uma recaída, foi lá para Gaza, pegou uma prostituta, e agora foi quando ele... Aí ele volta, aí depois o pessoal começa a tramar com a Dalila, porque eles viram que ele estava em Gaza. Aí ele volta, ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Não, mas lembra quando ele estava em Gaza que ele pegou a prostituta, o pessoal foi e cercou
pensando que ia poder prendê-lo. Ele ficou com raiva, arrancou os portões de Gaza e levou. Destruiu tudo. Destruiu. Pegou os portões, levou isso para longe. Aí depois disso ele se apaixonou pela Dalila. Aí os filisteus se aproveitaram disso, ou seja, o que quebra esse homem poderoso é a paixão ali, a inteligência emocional dele cai. Isso é interessante. Ele deu a chave do cofre para os inimigos. Eles começaram a observar e falaram assim, opa, mulher é o ponto fraco dele. É o ponto fraco dele. Né? Provavelmente era uma mulher bonita, porque ele tinha esse fraco e ele era tão poderoso que ele tinha acesso, se ele fosse o cara da bagunça, acabou recaindo com Dalila. Aí os filisteus começaram a ordenar que a Dalila descobrisse qual era o segredo dele, ele ficou zombando dessas pessoas, até que Dalila descobriu o segredo dele, chamou um homem para cortar as 7 tranças que ele tinha. No que cortou as 7 tranças, ele ainda achou que ele estava forte, que ele tinha essa força, mas ele não tinha. Então os filisteus furaram o olho dele, prenderam ele, né? Depois transformaram ele em palhaço, humilharam ele. A Bíblia diz que o cabelo dele, mesmo curtinho, começou a crescer novamente. E aí, num grande momento onde se reuniram todos os filisteus, que era talvez a coroação, onde eles iam humilhar ele, num momento especial para eles, que era o da colheita, porque talvez nunca tenham esquecido daquele momento da queima da colheita. Sansão, no último suspiro, talvez num grau de arrependimento, falou, Deus, não se esquece de mim, poxa, deixa que eu morra junto com eles. E Deus usou talvez desse momento, não que Deus quisesse esse desfecho, mas acabou cumprindo o propósito de Sansão, onde Sansão acabou derrubando as pilastras ali do templo. Morreram todos eles, inclusive Sansão. Então Deus cumpriu o propósito dele. Então isso mostra que, na verdade, o propósito de Deus vai ser cumprido, mas o como a gente vai viver, isso tem muito impacto e muito como consequência do nosso livre-arbítrio de viver conforme os seus princípios ou não, né? Exatamente. 2 lições que eu acho que eu posso tirar disso aqui. E ambas sob a ideia de o propósito de Deus vai se cumprir, de uma maneira ou de outra. A primeira lição, o propósito de Deus pode se cumprir na minha vida, mas talvez de uma maneira dolorosa. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Deus não quer o sofrimento, mas às vezes vai aprender, porque Deus sabe que o único jeito que você tem é no exército mesmo, é ali na marra. Segunda forma, Deus pode cumprir o propósito dele comigo ou sem mim. Então, cuidado. Não pense que Deus vai ficar preso a você. Se você chegar a um momento de um não retorno, Deus usa outro no seu lugar. Felizmente, Sansão, apesar de todos os percalços, não atravessou o limite do não retorno. Mas, na dúvida, não ultrapasse. Cara, que história sensacional, né? Qual que é o sentido dessa história, então, no contexto bíblico? Porque a gente teve, antes disso, Josué, aí a gente não teve... Na morte de Josué, a gente ficou meio num período de idolatria, o pessoal se perdeu em Israel, os filisteus assumiram, vieram juízes, Sansão acabou matando os filisteus. Qual que é o sentido disso dentro do antes e depois da história deles? A Bíblia, no livro de Juízes, de um modo geral, ela sempre tem uma frase que diz assim, naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. Então a própria Bíblia admite que o período dos juízes não foi aquele período assim que Israel esteve mais organizado, porque o povo estava bagunçado. E também havia uma responsabilidade dos líderes que não exerciam seu papel de liderança, de líderes, de representantes de Deus. Porque teve outros também que falharam. O Jefté falou que ia sacrificar qualquer coisa, fez um voto apressado. E teve outros casos também da concubina que foi morta, esquartejada. Então estava muito bagunçado aquele período. E o Sansão também falhou em não exercer a posição dele de líder. Então a Bíblia mostra o erro de um povo que está brincando com o seu papel de povo e um líder que não exerce corretamente o seu papel de líder. E aí entra aquela questão, quando o líder falha, as consequências são muito sérias. Veja, qualquer um podia ir lá e provocar os filisteus. Mas quando o líder foi lá e provocou os filisteus, criou uma guerra sem precedentes. Então devemos tomar o nosso cuidado no papel que nós exercemos e exercê-lo com responsabilidade. Aí criou-se no período dos juízes um ciclo vicioso. O povo tinha o líder que merecia e o líder tinha o povo também, né? Ele não botava o povo de maneira ordeira, deixava o povo fazer o que quisesse, e o povo também acabava não enxergando nele um grande líder que deveria enxergar. E o cara era extremamente... Era o homem mais forte do mundo, né? Ele podia ter sido a nação mais forte, a maior nação.
Ele era forte, era um cara abençoado, tinha a bênção de Deus. Pô, tinha pais bons conselheiros ali, aparentemente.